primeira aula de trigonometria da playlist. Na aula de hoje, nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Olha, ela tá falando para vocês darem like no vídeo e se inscreverem no canal, hein, gente? O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. No caso, ele está representado por esse quadradinho aqui no ponto no meio. Então, sempre que vocês verem esse quadradinho com um ponto aqui no meio, esse símbolo, isso indica que é o ângulo de 90 graus em qualquer questão. Então, não precisa nem escrever aqui 90 graus. Só de ter esse símbolo já indica que o ângulo é 90 graus. Aqui no triângulo, a gente pode observar também os lados A, B e C e os ângulos X e Y. O lado A, ele é chamado de hipotenusa, porque ele é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado, justamente por 90 graus ser o maior ângulo, recebe esse nome, hipotenusa. E por que 90 graus é o maior ângulo de um triângulo retângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se o triângulo já tem um ângulo de 90, para chegar a 180, faltam mais 90. Isso significa que a soma de x mais y é igual a 90. Então, nós temos que x mais y é igual a 90. Isso é um dado importante também. É uma informação que pode ser necessária para você fazer algumas questões. E como eu falei, esse lado aqui se chama hipotenusa. E esses outros dois lados, que não estão opostos ao ângulo de 90, que no caso eles estão colados aqui com o ângulo de 90, eles se chamam cateto. Então o lado C se chama cateto e o lado B também se chama cateto. E falando em triângulo retângulo, a gente não pode deixar de falar do famosíssimo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. No caso desse triângulo, a hipotenusa é o A e os catetos são o lado B e o lado C. Então, na fórmula, está representado dessa forma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, agora, dadas essas informações, a gente já pode falar das razões trigonométricas. Aqui embaixo, olha, razões trigonométricas. Por que recebe esse nome? Razão vem de divisão. Vocês vão ver que as razões trigonométricas são divisões, são lados do triângulo, um lado dividido pelo outro. E trigonométrica é da trigonometria, que a gente está dentro do estudo da trigonometria. Estamos lidando com elementos trigonométricos, no caso, seno, cosseno e tangente. E aqui nós temos as fórmulas das razões trigonométricas. Não se preocupa com essa sopa de letrinhas que eu já vou explicar tudo isso para vocês, o que cada uma dessas letras significa, e vou também ensinar um macete para vocês memorizarem isso. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos voltar aqui no triângulo. Hipotenusa, vocês já sabem o que é. É esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Sendo que os outros dois lados, ambos têm o mesmo nome, eles se chamam cateto. Só que como é que eu vou diferenciar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Quando se fala de cateto oposto e de cateto adjacente, a gente tem que dizer qual ângulo vai ser a referência para determinar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Por exemplo, se eu estiver falando do ângulo X, que é esse ângulo aqui, o cateto oposto ao ângulo X é o lado que está oposto ao ângulo X, no caso aqui é o B. E o cateto adjacente a esse ângulo X é o lado que está colado, que está junto do ângulo X, que no caso é o C. Agora, se nós estivéssemos nos referindo ao ângulo Y, o lado oposto ao Y não é o B, é o C. Então, o cateto oposto ao Y é o C e o cateto adjacente ao Y é o B. Como eu prometi, vou passar para vocês um macete para vocês memorizarem. Sabe aquele refrigerante que a gente gosta de tomar de vez em quando, a Coca-Cola? Aquele refrigerante gostoso, mas que faz muito mal para a saúde, eu não recomendo tomar.
Quando a gente toma, a gente não quer tomar um copo só, a gente quer tomar 2 copos. Então, olha aqui, coca e coca de novo, que é o segundo copo. Então, coca, coca. Depois é só colocar o H aqui embaixo, dessas duas frações, que completa a forma. Seno, cosseno, tangente, coca, coca, H, H. É um bom jeito para memorizar isso. Então, agora, vamos aproveitar esse triângulo que está aqui desenhado e vamos fazer um exercício usando ele mesmo. Depois a gente faz outros exercícios usando números. O exercício é dizer quem é o seno, cosseno e tangente do ângulo x e do ângulo y. Vou começar aqui pelo ângulo x. Seno de x é igual a cateto oposto em cima sobre hipotenusa embaixo. Cateto oposto ao x é o lado que está oposto aqui ao x, é o lado B. E a hipotenusa é o lado A. Então, seno de x é B sobre A. Cosseno de x é o cateto adjacente ao x sobre a hipotenusa. Cateto adjacente lado C, hipotenusa lado A. Então, cosseno de x, C sobre A. E a tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lado oposto ao x é o B, lado adjacente ao x é o C. Então, tangente de x, B sobre C. Agora eu vou fazer do ângulo y. Seno de y. Vou até botar aqui do lado do x para vocês verem a diferença. Seno de y. O cateto oposto ao y é o lado C. Hipotenusa é o lado A. Então, seno de y é C sobre A. Cosseno de y, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao y é o lado B, hipotenusa A. Então, vai ficar cosseno de y igual a B sobre A. E a tangente de y, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao y, lado C, cateto adjacente, lado B. Então, a tangente de y, faltou o y aqui, tangente de y igual a C sobre B. Então, vocês podem ver aqui que é diferente. Quem é o seno, tangente, seno, cosseno e tangente depende de qual ângulo nós estamos avaliando. Repara que o seno de x é B sobre A. O seno de y já é outro valor, é C sobre A. Então vamos agora fazer um exercício com dados numéricos para vocês verem como que isso pode ser cobrado em um exercício. Determine o seno, cosseno e tangente dos ângulos x e y. Reparem que aqui a questão ela só deu 2 lados para a gente. Deu o lado aqui oposto ao ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, e deu um cateto. Para descobrirmos quem é esse outro cateto, que eu vou chamar de A, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar, a hipotenusa é 5. 5 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então aqui a gente tem que 5 ao quadrado, 25, igual a ao quadrado. Isolando aqui o A, jogando esse 9 para o outro lado, trocando o sinal, a gente tem que a ao quadrado é igual a 25 menos 9. Então, a ao quadrado é igual a 16. Então, a é igual a mais ou menos raiz de 16. A é igual a mais ou menos 4. Mas como nós estamos interessados nas dimensões de um lado de um triângulo, então esse menos aqui não conta. Então a gente vai considerar só o positivo aqui, A igual a 4. Então a gente já pode escrever aqui, A igual a 4. Tendo todos os lados do triângulo, nós já temos condições de calcular quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente dos ângulos x e y. Vamos lá. Seno de x é igual ao cateto oposto ao x, que é o 3, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o 5. A hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Não é porque o triângulo está diferente daquele outro que a gente viu que muda. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Esse triângulo ele só está rodado, rotacionado em relação àquele triângulo lá do exemplo lá de cima. Então, seno
de x, cateto oposto, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é o 5. Cosseno de x é o cateto adjacente ao x, que é o a. Repara que tem dois lados aqui, colado no x. Tem esse lado que é o 5 e esse lado que é o a. Mas esse que é o 5, ele não se chama cateto, ele é hipotenusa. Embora ele esteja colado no x, ele é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, o cateto adjacente ao x é esse lado aqui, 4. E a hipotenusa, 5. O cosseno de x, 4/5. E a tangente de x é o cateto oposto ao x, esse lado oposto ao x é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 4. Então, a tangente de x é igual a 3/4. Agora, vamos fazer em relação ao lado y. Então, vamos agora fazer aqui referente ao ângulo y. Seno de y é o cateto oposto ao y, que é o 4, sobre o cateto sobre a hipotenusa, que é o 5. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de y é igual ao cateto adjacente ao y, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é o 5. E tangente de y é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de y é 4/3. Mais uma questãozinha agora para a gente ficar fera nisso. Dado que seno de 30 graus é igual a 1/2, calcule o valor de x e y. Então, aqui nós temos uma figura, um triângulo retângulo. Tem o lado x, o lado y. A hipotenusa aqui que ele deu, que é 10. E tem aqui um ângulo de 60 graus. Se esse ângulo aqui tem 90 graus e esse tem 60, 60 mais 90 é 150. Para chegar a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Essa informação é importante porque a questão deu para a gente o seno de 30. Então, agora, aplicando as fórmulas das razões trigonométricas, a gente já consegue determinar quem é o x, quem é o y. Só lembrar que seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o seno de 30 é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 10. É igual a x sobre 10. Mas o seno de 30, a questão dá para a gente, que é 1/2. Então, 1/2 é igual a x sobre 10. Esse 10 que está aqui desse lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a conta vai ficar assim, x é igual a 10 sobre 2, logo x é igual a 5. Então, a gente já achou a medida aqui de x, que vale 5. Para encontrar agora o valor de y, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual a y ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto, que é o quadrado. 10 ao quadrado é 100. Isso é igual a y ao quadrado mais 25. Então, jogando 25 para o outro lado, trocando sinal, a gente tem que y ao quadrado é igual a 100 menos 25. Então, y é igual a raiz quadrada de 75. A gente pode deixar desse jeito mesmo, y igual a raiz quadrada de 75. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Se vocês têm dificuldade com o teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, no canal tem uma playlist de geometria plana que eu ensino isso com mais detalhes. Essa playlist aqui é mais focada para trigonometria. E se você gostou dessa aula, eu peço que você se inscreva no canal e acione o sino das notificações para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!